Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, também que nos acompanha no YouTube. Nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 28 de novembro, eu espero que você lembre-se que hoje comemora-se o Dia Mundial de Ações de Graças. E por falar em ações de graças, você já agradeceu a Deus porque você amanheceu com vida, com saúde? Você já agradeceu a Deus pelo pão nosso de cada dia, que talvez você esteja degustando agora? Você já agradeceu a Deus pela existência da sua família? Enfim, por tudo dai graças. É isso que nos diz a palavra de Deus, ou em tudo dai graças. E por isso, nesse Dia Mundial de Ações de Graças, eu convido você a que juntos oremos agradecendo a Deus por este dia que Ele está nos presenteando e também pela oportunidade que você está tendo agora de alimentar o seu coração com a palavra de Deus. Pai, nesse Dia Mundial de Ações de Graças, nós queremos te agradecer pela existência de cada um dos nossos internautas, telespectadores. Senhor, temos muito por que te agradecer e nós te louvamos porque tu estás nos mantendo com vida e também porque sem ti nada podemos fazer. Por isso, recebe a nossa gratidão profunda por esta oportunidade de estarmos externando esse sentimento de ações de graças nesse Dia Mundial de Ações de Graças. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Antes de nós ouvirmos o presbítero Ângelo Roncalho, eu quero deixá-los com o pastor e cantor Armando Filho interpretando a música Você Deve Valorizar o que Você Tem. Quero que valorize o que você tem nesse Dia de Ações de Graças. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até como exprimível e inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo em você. Você tem valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Glória a Deus. Meus amados e minhas amadas, se a palavra não fosse inspirada por Deus, se não fosse o próprio Deus falando conosco por meio dela, nós não estaríamos aqui. Nós não nos deixaríamos ser enganados de uma tal forma que vivêssemos em um conto de fadas. Mas estamos tratando de coisas espirituais? Sim, estamos tratando de coisas espirituais. Mas a palavra de Deus gera fé em cada um de nós para entendermos e vivenciarmos
estas coisas espirituais. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Não tem como a gente pegar, apalpar, mas a palavra de Deus nos apresenta esse Deus que é espírito, nos mostra as características de Deus nela escrita. Então a palavra de Deus é muito importante para cada um de nós. Por isso que Martim Lutero, ele lutou para que a igreja voltasse à sua forma. E um dos pontos principais que Martinho implementou em seus estudos, nas suas teses, ele lutou, foi para que a igreja voltasse às escrituras sagradas. Então eu separei 3 pontos para a gente refletir e meditar aqui nessa noite. Nesse contexto da importância das Sagradas Escrituras, nesse contexto da importância de mantermos a forma original ensinada por Jesus. Então a palavra de Deus, ela é importante para cada um de nós, porque ela nos apresenta um Jesus como Senhor e Salvador. É muito importante você memorizar isso que eu estou falando. A palavra de Deus, ela apresenta esse Deus Salvador. E ela apresenta este Deus Salvador por meio de quem? De Jesus Cristo. Eu vou ler alguns textos bem conhecidos que vai confirmar isso que eu estou falando. João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra de Deus nos apresenta um Deus amoroso. A palavra de Deus nos apresenta um Deus que nos ama, por isso que Ele nos salvou. E a palavra de Deus nos apresenta um Deus que nos ama não apenas de palavras jogadas ao vento. A prova do amor de Deus por cada um de nós foi Jesus Cristo ter se sacrificado por cada um de nós. O fato de Jesus morrer na cruz do Calvário é a maior expressão de amor que a humanidade tem, de que realmente Deus nos ama. E como é que nós sabemos disso? E como é que nós entendemos isso? E como é que nós temos conhecimento disso? Porque lemos na palavra de Deus. Está escrito a obra, a missão, o sacrifício de Jesus. A palavra de Deus vai nos apresentar um Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos apresenta um Deus que nos ama, e a Bíblia apresenta um Deus que tira o pecado da humanidade. Ela é primordial. João 5,24 diz assim a Bíblia Sagrada: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aí o texto diz, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. A Bíblia apresenta um Deus que nos ama, a Bíblia apresenta um Deus que tira o nosso pecado, e agora a Bíblia nos apresenta um Deus que nos dá garantia de vida eterna, porque o texto diz, mas já passou da morte para a vida. A Bíblia nos apresenta esse Deus Salvador, que nos resgata da morte eterna. Efésios diz 2 que nós vivíamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. A Bíblia diz para cada um de nós que Jesus Cristo, Ele é a vida, Ele é o autor da vida. Ele é aquele que diz que aquele que escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna. Encontramos na Bíblia Sagrada o que eu falei anteriormente, João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Jesus não apenas diz que Ele é o caminho, mas Ele caminha com cada um de nós nesse caminho que Ele mesmo preparou.
E olha que interessante, olha como isso fortalece a nossa fé, olha como isso nos levanta, olha como nós temos que entender que a Bíblia, só a Escritura, que é a palavra de Deus, deve ser algo primordial no nosso meio, porque é ela que nos apresenta tudo isso, o amor de Deus, o perdão de Deus, a salvação e Ele como caminho. Número 2, a Bíblia deve ser primordial no nosso meio para mantermos a forma original, porque a Bíblia nos apresenta um Deus libertador. Quando a gente abraça a fé, quando Deus nos salva, e quando geralmente as pessoas que abraçam a fé, quando alguém é a primeira pessoa da família e o restante da sua família não é convertido ao Evangelho, as pessoas têm a mania de julgar, dizendo: olha, você está agora se comportando assim por causa da religião, você agora está se comportando assim porque foi o pastor que lhe obrigou, você agora está se comportando dessa forma porque você está com medo do seu pastor ver que você fazia isso e agora não faz mais, você agora quer dar um de santinho, você agora quer dar uma de santinha, você agora é toda correta, você agora é todo correto, é todo corretinho. Mas sabe por que há esse pré-julgamento deles? Porque eles não entendem que a palavra de Deus é quem nos liberta. Eles não entendem que o que está acontecendo em nossas vidas, o que está se realizando, este processo de mudança que há em nossos corações, e como o pastor pregou aqui domingo à noite, isto é um processo contínuo que vai só se findar quando morrermos, quando partirmos para a glória. Então eles não entendem que este processo de transformação que há em nossas vidas é por meio da palavra. Porque se for, irmãos, para a gente obedecer a homem, a gente uma hora ou outra retrocede, volta atrás e começa a praticar as práticas anteriores. Mas quando realmente nós somos libertos pela palavra de Deus, realmente é uma libertação sobrenatural e nos tornamos nova criatura. Só a Escritura pode fazer isso. Só a palavra de Deus, só o Evangelho pode transformar a vida do homem. Só a Bíblia Sagrada para realmente fazer de cada um de nós uma nova criatura. Bem conhecido da igreja, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32 e 36 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão o quê? Livres. Lucas 14, 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Então Jesus Cristo, Ele veio para proclamar realmente libertação aos cativos. Ele veio realmente para proclamar libertação para cada um de nós. E este processo se dá porque estamos envolvidos, estamos estudando, estamos com o coração aberto, estamos aqui disponíveis a receber, a entender, a crer e a praticar o que está na palavra de Deus. Por isso que Martinho Lutero disse: somente a Escritura. E nada, nem ninguém tem este poder de fazer uma mudança sobrenatural no homem, a não ser Cristo, a não ser o Evangelho, a não ser a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela nos direciona pelos caminhos corretos. Sem ela, não tem direção. No Salmo 119, verso 5 diz: a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Agora imagina, como eu falei anteriormente, se a palavra de Deus não estivesse no centro aqui do cristianismo da nossa igreja.
Ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu. Sem ela, é como eu preguei há 15 dias atrás, é escuridão, é trevas, é caos. Como andar, como seguir um rumo, uma estrada, como seguir uma direção sem luz, sem enxergar. Você não sabe para onde ir. O homem sem Jesus, ele está numa escuridão profunda, e ele tem uma vida toda desordenada, e ele não sabe que caminho seguir, ele não consegue encontrar o caminho da salvação, ele não consegue encontrar o caminho da luz. Mas quando a palavra de Deus chega no coração dele, traz luz para seus passos. Quando a palavra de Deus chega na sua vida, clareia o seu caminho. E hoje sim, nós temos a certeza, hoje sim, nós temos a convicção, hoje sim, nós temos a garantia que podemos andar, caminhar e pisando com passos firmes, porque temos a certeza onde estamos pisando, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Diga amém. A palavra de Deus traz luz. Como eu falei também, há 15 dias atrás, imagine você em uma floresta, imagine você caminhando em uma trilha, né, em meio a essa floresta escura, sem iluminação alguma, e você tem apenas uma lanterna na sua mão. Então a lanterna não vai clarear o caminho inteiro, a lanterna não vai clarear até o final da estrada, mas aquela lanterna vai clarear aonde você pode literalmente pisar. Assim é a palavra de Deus. Você ilumina e dá o passo firme, sem tropeçar, sem cair em buracos, sem cair em armadilha. Você ilumina e pisa firme. Você ilumina e pisa firme. E você vai dizer: mas e o final? O final, você vai chegar lá pela fé. Você deve confiar em Deus. Você deve depositar a sua confiança em Deus, que você vai chegar. Não precisa você enxergar, não precisa você ver, não precisa você ver quarta-feira, não precisa você ver quinta-feira, não precisa você ver sábado, domingo, não precisa você ver dezembro, precisa você ver hoje, 7 de outubro. Quando for amanhã, precisa você ver amanhã. E a palavra de Deus realiza isso em nossas vidas, esta firmeza, esta garantia. Por isso que a igreja está de pé, irmãos. Por isso que entre geração e sua geração, e o cristianismo não tem fim, cresce, 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 porque a palavra de Deus é a luz para os passos da igreja. A palavra de Deus é a luz que clareia o caminho da igreja. Aleluia. O salmista disse: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O Salmo 23, verso 1, 2 e 3 diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas. Restaura-me o vigor. Olha só que coisa linda, o texto diz: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deixa-me trazer para os irmãos um texto maravilhoso, mostrando o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a Bíblia Sagrada: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, a Bíblia diz que Jesus ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Está Jesus ali pregando, está ali Jesus ensinando. Aí agora, Pedro, ele passa a noite inteira pescando, ele não apanha nada, era a profissão dele. A Bíblia diz que eles estavam ali lavando as redes, organizando tudo para guardar, não pegaram nada e ia seguir sua vida. E Jesus diz: olha, Pedro, pega essas redes aí, se organiza aí, vai para o mar de novo, vai pescar de novo. E há o questionamento de Pedro: nós trabalhamos a noite inteira, nós pescamos, nós fazemos isso rotineiramente, isso é algo natural que nós fazemos, Jesus, e nós não apanhamos nada. Eu estou fazendo uma aplicação, certo, irmãos? Estou fazendo uma aplicação. Irmãos, é a vida do homem sem Jesus, sem a palavra. Aleluia. Ele pesca, ele trabalha, ele faz, mas no final da história não chega a lugar nenhum, não colhe nada. E quando eu falo colhe nada, estou falando espiritualmente falando. Eles estavam ali em busca de peixe, literalmente falando, para se alimentar. Agora eu estou fazendo uma aplicação espiritual. O homem sem a palavra de Deus, ele vai pescar, ele vai lançar as redes e vai permanecer sem pegar os peixes espirituais. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sem a palavra de Deus não há pescaria. E a Bíblia diz que Pedro diz: olha, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Porque aquela ordem de Cristo, atenta comigo para o texto, medita comigo. Aquela ordem de Cristo não foi apenas uma ordem humana, foi uma ordem divina. E repito, uma coisa é eu chegar e dizer: irmã Luísa, faz isso. Outra coisa é o próprio Deus dizer: irmã Luísa, faz isso. A convicção é outra, a reação é outra, o poder é outro, o que vai acontecer é certeza, é garantia, porque é a palavra de Deus que a orientou. E é isso que a palavra de Deus realiza em cada um de nós. Quando nós obedecemos ela, nós estamos obedecendo a voz de Deus. Não é verdade? Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou obedecendo a ordem de Deus. E quando eu obedeço a Deus, irmãos, é certeza o cumprimento das promessas dele em nossas vidas. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E uma outra aplicação que nós podemos fazer, irmãos, é que Pedro obedeceu a ordem de Cristo, aquela palavra divina. E ele colheu muitos peixes, a ponto de suas redes não conseguir segurar todos aqueles peixes. Aí ele vai e chama os seus companheiros, os seus colegas, e eles vêm e participam também daquela bênção, e todos são abençoados. E eu fiquei pensando cá comigo mesmo, a palavra de Deus é muito poderosa, que ela nos abençoa e nos dá a condição de abençoar outras pessoas também. Então, quando você se alimenta da palavra, somente a Escritura, quando a palavra de Deus faz toda a diferença na tua vida, aonde você fizer, você vai levar também essa diferença de Deus por meio da palavra de Deus que está no seu coração. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos dá instrução, ou melhor dizendo, ela tem instruções divinas para todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia,
ela é como luz que nos guia e nos orienta no que temos que fazer e escolher. Como a gente viu no Salmo 119, verso 115. A Bíblia, ela é como a água que limpa a sujeira, pois através da palavra de Deus somos limpos do pecado. Efésios 5:26 diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A Bíblia é como um alimento, pois assim como nossa carne precisa de alimento sólido para se manter, precisamos da Bíblia como nosso alimento espiritual. Mateus 4:4 diz: respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia pode ser comparada a uma semente que foi semeada em nossos corações e precisa ser cultivada para ter bons frutos. Mateus 13:23 diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A Bíblia é como mel que revigora e dá prazer ao seu paladar. No Salmo 119, verso 103 diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. A Bíblia é como um martelo que quebra a penha, pois ela quebra os corações endurecidos pelo pecado. A Bíblia é o martelo, irmãos, que quebra nossas resistências e a dureza pertinaz do nosso coração. Jeremias 23:29 diz: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? A Bíblia é fogo que consome os entulhos, irmãos, da nossa vida, e queima e propaga, queima a pragana, melhor dizendo, que suja a nossa alma. A Bíblia é como um espelho que serve para mostrar o que somos, assim como a palavra de Deus nos revela o que somos. Tiago 1:23 diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. A Bíblia, irmãos, ela é como uma espada, pois ela é nosso instrumento que nos faz vencer em meio às guerras. A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma que combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós, que com sutilezas vis tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. A Bíblia diz em Efésios 6:17 assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu finalizo dizendo para os irmãos que a Bíblia tem sido, irmãos, o farol de Deus na escuridão da história. A Bíblia é o farol que orienta a nauta. A Bíblia, ela é um mapa que norteia o caminho. A Bíblia é o coração de Deus aberto, é o braço de Deus estendido, é a vontade de Deus declarada. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é o livro acorrentado que tem trazido livramento, é o livro queimado nas fogueiras que tem tirado vidas das chamas do inferno. E a Bíblia é o livro odiado que tem ensinado o perdão, é o livro que aponta também para a salvação. Então, meus queridos, a ideia nesta noite é esta: é mostrar que para a igreja manter a sua forma original, a palavra tem que estar contido. As escrituras sagradas, ela é suficiente para apresentar a Deus, para mostrar o caminho, para termos um relacionamento com o Senhor. A Bíblia é o pão que alimenta a nossa alma. As escrituras sagradas nos conduz ao caminho da vida eterna, e somente ela, nada mais, nem nada menos. Não pode ser tirado nada do que está escrito nela. Ela é inspirada do começo ao fim, do início ao final. A Bíblia é nossa regra de fé.
A Bíblia é quem nos sustenta, a palavra de Deus é quem nos orienta. A palavra do Senhor é quem nos fortalece. A palavra do Senhor é quem faz toda a diferença em nossas vidas. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalho. Estamos chegando aos instantes finais do nosso programa, mas eu devo lembrar a todos, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade onde você reside, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se você reside em Campina Grande, há muitas igrejas evangélicas. Se você quiser fazer-nos uma visita, nosso templo está situado às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, aos domingos, às terças-feiras, culto de oração pelas famílias e às quintas-feiras, estudo bíblico. Você está cordialmente convidado. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.